videozinho aqui, né, em complemento àquele primeiro que eu havia feito. E a intenção aqui é mostrar como o processo licitatório ocorre no órgão e a relação entre o órgão e a SCG. Então, na realidade, existem vários fluxos adotados no GDF: o fluxo que o órgão planeja e termina a própria licitação, o fluxo que o órgão planeja e a gente faz a licitação para ele, que eu falo a gente, SCG, que é esse que eu vou mostrar aqui, e o fluxo de registro de preços. Existem vários fluxos de licitação, mas eu vou focar no que a gente vai adotar aí para a primeira licitação no sistema, que é o que a gente tem que estar sabendo o mais rápido possível, tá bom? Então, assim, eu vou fazer de novo uma historinha, né? Eu acho menos monótono do que colocar um fluxo no Visage aqui explicando. Inclusive, dessa vez eu coloquei até meu rosto aqui explicando, que eu acho que fica também menos monótono ainda. Eu só não vou fazer tanta animação e edição quanto o outro vídeo lá, né? Como eu fiz no outro, porque tá um trabalho miserável, tá bom? Mas vai dar para entender aqui. Eu acho que esse aqui vai ser, não sei, talvez mais técnico, mas talvez mais rápido aí. Só quando eu terminar aqui que eu vou saber. Tá? Então, o título é exemplo prático de licitação no GDF, né? Fluxo misto, como eu falei, é o fluxo que a gente vai adotar lá no sistema para a primeira licitação, depois a gente vai abrir nos outros, né? É o fluxo em que o órgão demanda e a SCG realiza o pregão. Tá bom? Então aqui a gente vai ter outro personagem aqui para a historinha, para a gente ver como é que isso é feito de uma maneira prática aqui no GDF, beleza? Esse daqui é o nosso personagem da vez. Já esqueci o nome que eu dei para ele. Arnaldo, beleza. Arnaldo vai aparecer aí. É o seguinte, ele é um servidor lá do zoológico, tá? Então, assim, para quem não sabe, o zoológico, os servidores lá, primeiramente, é um órgão público, né? É um órgão como a Secretaria de Economia, como a administração de Taguatinga, né? Como qualquer outro órgão, como a Secretaria de Educação, tem um orçamento dele. E quem trabalha no zoológico, os servidores, não é só quem limpa as jaulas dos animais, quem dá comida pro leão lá. Na verdade, eles têm uma área administrativa, né? Que faz todo o trabalho como a gente faz, inclusive, que precisa ter uma área de compras, precisa ter uma área de TI, né? Então, na verdade, o Arnaldo trabalha no zoológico, mas ele com essa roupa aí, ele não tá lá para limpar, para dar comida pro leão, não, tá? Na verdade, tem uma área administrativa lá, né? Você pode ver o povo trabalhando lá no computador para manter o zoológico, né? Tem almoxarifado, tem parte de compras, etc. Beleza? Então ele trabalha com esse pessoal lá. Ele é o responsável pela parte de compras, né? Então ele tem que agir ali de maneira correta para não acontecer o que aconteceu lá com o nosso amigo Rui na última licitação, né? No último exemplo. Então a primeira coisa que tem que fazer vamos lembrar que ele trabalha com os animais, né? Então ele tem que ter um planejamento, ou seja, como a gente viu no último vídeo, ele não pode esperar a ração do elefante acabar, do leão, para ele comprar, porque demora meses, né? E o Tribunal de Contas não quer saber, né? Ele vai pegar o processo, né? Se for preciso, ele vai olhar, ele vai parar, não quer saber se o leão está morrendo ou não. E se o leão morrer, ele ainda processa o cara, né? Então precisa haver um planejamento antes, tá? Gente, só um parênteses aqui, lembrando que essa explicação aqui é uma coisa bem básica e é destinado também somente ao pessoal da Coplan, né? É privado e eu vou passar o link pro pessoal. Então, se alguém chegar a ver isso daqui, que não é da Coplan, não venha falar, mas não explicou esse processo, não explicou a Lei Complementar 123, né? Então, assim, eu estou explicando o que eu acho necessário explicar pro meu objetivo, tá bom? Aqui não é, a ideia aqui não é telecurso, não, beleza? É o que é importante por hora na minha visão, né? Então é isso. Também não vou entrar no detalhe, eu não vou entrar ali como o pessoal fala, na letra escrita ali, não, do direito, não, beleza? Então tá bom. Então onde é que estava? Ele tem que ter um planejamento, né? Ele tem que saber antes, com antecedência, quando que os animais vão precisar repor as rações, né? Como é que tá, quando que ele vai ter que comprar, qual que é a média ali, o tempo que acaba o estoque, entre outras coisas. Então, para isso, o primeiro passo é o Plano Anual de Compras e Contratações, né?
Então ele tem que pensar nos medicamentos que vão ser usados nesses animais, ele tem que ter um histórico, alguma coisa do tipo que balize, né, a quantidade que ele vai pedir, a periodicidade, né, questão da ração também. Esse plano anual de compras e contratações, ele é instituído por uma lei, por legislação, né? Cada órgão precisa ter o seu, só que hoje ele não é executado de forma funcional no GDF. Então, por quê? Porque, na verdade, a legislação ela pede um planejamento, né? E o que acontece é que a gente, até para fazer valer esse plano anual de compras e contratações, fizemos um sisteminha também só de plano anual de compras, né? O PAC. Só que os órgãos eles só preenchem e o sistema não despeja essa informação em nenhum outro lugar, entendeu? A gente não usa o GDF não usa esse sistema para balizar as compras, então é mais para cumprir um ritual, né? E mais para frente, quando a gente for falar de novo do e-commerce, vocês vão ver que a gente adotou isso no sistema e isso que vai balizar a compra. Mas enfim, nesse vídeo aqui eu não vou mostrar como acontece no sistema, tá? Lembrando que eu vou mostrar como acontece hoje, o processo que acontece nesse momento com o pessoal utilizando só o ComprasNet. O e-commerce ele vem para automatizar mais coisas, mas não é o caso agora. O importante é a gente entender como está acontecendo esse processo hoje, tá? Então, o Arnaldo ele precisa fazer um planejamento aí, né? O plano anual de compras e contratações, que hoje não é feito, mas ele tem que ter um mínimo de planejamento para saber aí com antecedência quando esses materiais vão acabar. Então os órgãos se viram como podem, né? Alguns usam Excel, tabelas, planilhas, relatórios de consumo, de estoque, tá ok? Então esse é o primeiro passo, né? Tudo bem, aí ele fez o planejamento dele. Quando tiver chegando a hora dele fazer a compra, né? Então ele vai ter que iniciar esse processo de compra, ele vai ter que iniciar a licitação lá no zoológico, né? Como é que ele vai fazer, né? Então vamos lá, aqui faz de conta que ele já está dentro lá do prédiozinho, dentro da sede administrativa, tá? Do zoológico. A primeira coisa que ele tem que fazer, ele vai abrir um processo no SEI, tá? Isso é importante porque lá quando eu estava explicando lá como é que funciona o sistema, né, que a gente falando, olha, não estou entendendo nada. Então, assim, você vai relacionando. Depois, quando você estiver vendo o sistema, você tem que entender esses passos para você ver que passos estão sendo automatizados lá, né? Qual parte do processo licitatório que está acontecendo lá para você não ficar perdido. Por que tem um processo no sistema, né? Então, a primeira coisa, ele faz isso hoje no SEI, né? Abre um processo SEI. Né? E esse processo tem que constar toda aquela historinha que eu falei no outro vídeo, todos aqueles artefatos, né? Tem que ter um estudo técnico preliminar, né? Assim, na verdade, a legislação ela exige planejamento na licitação. Esse planejamento ele pode vir na forma de vários documentos, né? Por exemplo, esse estudo técnico, vamos supor que um exemplo concreto, o GDF ele vamos supor, o próprio Arnaldo no zoológico ele não queria mais esse café do jeito que é feito aqui, né? Do jeito que é feito aqui não, do jeito que é feito lá no Buriti, né? Onde se compra o pó. E aí a pessoa, alguém funcionário eu pago para isso, vai e faz aquele café. Não, ele quer colocar a máquina de café lá. Para ele fazer isso, para o processo dele sair do lugar, ele tem que ter um estudo técnico preliminar provando por que é mais barato, né, colocar a máquina no lugar das pessoas fazendo café, entendeu? Então ele tem que provar na matemática por A mais B, fazer um monte de pesquisa. Estudo técnico preliminar é exigido nesses casos. Dependendo da contratação, por exemplo, quando é TI, é exigido um documento oficial de demanda, é exigido um documento de estratégia, qual que é a estratégia da contratação, né? Então, assim, às vezes muda de acordo com o objeto, mas às vezes são vários documentos que se traduzem no que a legislação pede, que é o planejamento. Tá ok? E tem que ter especificação, obviamente, né? Então, assim, como a gente estava falando de zoológico, de ração, né? Será que a ração do leão ela tem que ter o mesmo tanto de proteínas da ração do gambá? Eu não sei, eu estou falando aqui, mas eu não sei. Então, assim, com certeza ele tem que saber isso. Então, ele vai trabalhar em conjunto com os veterinários, com o pessoal lá do zoológico, é uma coisa interna, um planejamento interno que eles fazem lá. Né? Mesma coisa, quando a Sutic também vai contratar alguma coisa, eles conversam entre si para saber qual que é o melhor modelo, os equipamentos, o que é mais vantajoso, né? Um trabalhão. Beleza? Então, aqueles artefatos têm que estar aqui
no documento, no processo SEI, tá? O termo de referência, pesquisa de mercado, né? Tudo isso tem que estar instruído certinho. Não pode estar faltando nada, são exigências legais, exigências de órgãos de controle, antes que você pegue o dinheiro público e compre, né? Lembrando que agora a gente aprendeu que ele não pode pegar lá o dinheiro do governo e ir lá comprar ração pro leão no mercado, né? Ou ir na drogaria comprar, sei lá, anestesia para onça que capturaram, né? Para poder arrancar o dente dela. Não é assim, né? Já tem que estar isso, tem que ser comprado por meio de licitação e tem que estar lá estocado, beleza? Então, assim, ele tem que fazer todo esse processo burocrático, né? Uma vez feito todos esses artefatos que ele vai anexar lá no documento SEI, aí ele precisa de uma aprovação de orçamento, né? Então, o próximo passo é o seguinte, ele vai, né, ele tem que levar, você vê que ele está levando a papelada lá, no caso do processo SEI, ele tem que ser tramitado, né, para o subsecretário de Administração Geral, o famoso SOAG. Então, para quem não conhece, quando você fala, o SOAG, ele é um subsecretário, toda secretaria tem a sua subsecretaria de Administração Geral. E ele é o que se conhece como ordenador de despesas. O ordenador de despesas é como se fosse o responsável, né, por liberar ou não orçamento, por dizer ou não se tem orçamento, né, porque na verdade é um erro muito grave, aí como eu havia falado da lei de responsabilidade fiscal, entre outras, é um erro muito grave o governo fazer uma contratação, né, a qual ele não tem o dinheiro, né, para pagar, né. E aí esse ordenador de despesas aí, o SOAG do órgão, né, lembrando que no caso das administrações regionais, o administrador que funciona como o ordenador de despesas, né, lá não tem o subsecretário de Administração Geral. Todo o processo deve ter a declaração de que há orçamento específico para cobrir aquela despesa, inclusive indicando a fonte de recurso. É claro que assim, para você calcular quanto que é a despesa, né, para dizer quanto que vai ser gasto, tem que ter todos aqueles artefatos, inclusive a pesquisa de preço, né? Mas antes disso, eu creio que os órgãos eles adotam, né, como é que se diz, uma prática de já acertar isso antes com o SOAG, né, para não ter um trabalho perdido. Aí, isso aí varia de órgão, né? Porque às vezes você faz um processo aí que você demorou 2 meses para fazer, e aí quando você vai lá, você descobre que não tem dinheiro, né? Então você fez à toa. Tem que ter esse alinhamento. E assim, eu não sei quantos aqui já ouviram, mas já falei que a licitação lá, a parte do pregão em si, é só a ponta do iceberg. Essa parte do planejamento que é a mais complexa, que demora muito, né, muitas vezes, né? Então, às vezes a licitação demorou 3 meses, às vezes 2 meses fazendo essa história inteira aqui. Beleza? Então, o cara aprovando, o ordenador de despesas aprovando, todos dizendo lá que tem despesa para aquilo, tal, reservando essa despesa, né, comprovando. Vai ter que dizer qual que é a fonte de recurso, inclusive, né? Porque o dinheiro público ele tem que vir de algum lugar. Então, qual que é a fonte de recurso que está custeando aquilo, né? O governo tem várias fontes de recurso, tá? Imposto A, imposto B, doação, fundo liberado, etc. Tá bom? Tem que ter todo esse detalhamento e depois disso, esse processo instruído, aí só depois de toda essa de toda essa parte de planejamento realizada, ele vai procurar, no caso, a SCG, né, que é o órgão central de compras, para fazer a licitação para ele. O zoológico, hoje em dia, é um exemplo real, eles optam por isso, eles optam por planejar, na maioria das vezes planejam lá, e manda para a SCG fazer a licitação aqui, tá? No caso do pregão eletrônico, um requisito para que se opere um pregão eletrônico é que a pessoa seja nomeada pregoeiro, seja um pregoeiro. Então, não sei se tem órgão também que não quer ter pregoeiro, ou porque o processo licitatório é complexo em si e eles não querem fazer, né? Não sei, mas enfim, tem funcionado assim, né, com alguns órgãos, inclusive com o próprio zoológico, até onde eu sei, até onde eu me lembro, e aí eles vão atrás da SCG com esse processo, né? Então a gente tem aqui de novo o Arnaldo, né? Agora é só enviar para a SCG fazer a licitação. Então ele vai lá no Buriti atrás da gente, né? Claro que hoje ele envia isso aí eletronicamente, não sei, mas alguns anos atrás era um processo realmente em papel que ele tinha que vir e tramitar para a gente, entregar no protocolo, né? Com todos os artefatos. Então ele aciona a SCG e a SCG vai receber esse processo e vai fazer alguns procedimentos nesse processo aí que a gente vai abordar agora, né?
Na verdade, eu ia mostrar aqui, assim, tá essa imagem aí, porque foi a única imagem que eu achei na internet de dentro do Buriti, porque eu queria contextualizar para a gente entender melhor os ambientes, o que é, onde é que é no zoológico, o que é a gente aqui, mas todas as imagens do Buriti que eu tava achando era que reportagem dizendo que tava com infiltração, com não sei o que, a menos ruim foi essa aí, tá? Mas de qualquer forma, a gente entende que isso daqui é dentro da SCG, nosso local de trabalho, bem bacana. A gente sabe que não tem essas gambiarra lá não, beleza? Eu coloquei até um quadrinho aqui para até tampar, mas enfim, tem aqui esse processo, ele é analisado pela COAC, que é a Coordenação de Análise de Compras da SCG, tá? Então é o setor lá da Flávia. A Flávia é coordenadora. Irá verificar e revisar o termo de referência, pesquisa de mercado e todos os documentos do processo. Então, assim, antes da gente fazer a licitação, já tem um filtro, né? Tem um filtro aqui na SCG, que é o pessoal da Flávia, que eles vão analisar toda aquela papelada, todos aqueles artefatos, né? Porque eles já têm a prática, né? O conhecimento técnico de como os órgãos de controle pedem para que se instrua, para ver se tem algum vício, algum defeito, alguma coisa que pode ser melhorada. E aí, se for o caso, eles devolvem esse processo para o órgão e falam, arruma isso, está faltando esse documento, né? Ou eles dão um procedimento, que aí eu vou dizer o que acontece. Então, o outro tópico é o que eu acabei de falar, né? Caso haja alguma inconsistência, o processo é devolvido ao órgão requisitante para efetuar correção. Caso esteja ok, o processo é enviado à coordenação de licitações, que é outra coordenação dentro da COLI, que é lá do lado da nossa sala, né? Do lado do elevador, para a produção do edital e posterior realização do pregão eletrônico. Então, esse processo vai para a COAC, que faz a análise do termo de referência, dos artefatos do processo, e se tiver tudo ok, passa para a COLI, que senão pode devolver. É uma ajuda que a COAC dá para o órgão, né? Lembrando que esses processos aqui, isso são de alguma maneira reproduzidos no sistema. Então é para a gente ficar entendendo, para a gente entender melhor por que fulano faz alguma coisa no sistema e ciclano faz outra coisa. Então a gente vai meio que espelhar um pouco esse fluxo, né? Que lá no sistema vai ter lá o cara do órgão submetendo o processo para o SOAG, o SOAG tem que dar a aprovação dele lá dentro do sistema, da mesma forma que a gente reproduz um pouco esse fluxo, tá? Enfim, o fluxo que eu vou falando aqui é exatamente como eu já falei no comecinho, né? Para a gente entender lá por que certas ações estão sendo realizadas no sistema. Então, beleza. Aí mandou para a Colic, né? Então, esse pessoal aí, vamos supor que é a Colic lá, os pregoeiros e pregoeiras, né? Cujo o coordenador é o Edson, né? A Colic lá irá produzir o edital utilizando minutas padrões aprovadas pela Procuradoria de Justiça. Então, lembrando aqui, né? O órgão mandou para a COAC, tá tudo ok, COAC vai e repassa esse processo para a Colic poder licitar, né? Então, a Colic também já faz outro filtro, né? Eles olham lá também, dão a opinião deles para ver se não tem alguma coisa que não está de acordo, né? E vão produzir o edital. O edital só pode ser produzido de acordo com a minuta padrão produzido pela Procuradoria, mas não interessa isso muito aqui pra gente, não hoje, né? Em seguida, irá marcar data para a realização da licitação, né? Então, frequentemente, os editais são enviados para órgãos de controle como Procuradoria de Justiça, Tribunal de Contas, né, que podem suspender a licitação a qualquer tempo, pedindo ajustes justificativos ou até mesmo identificando irregularidades, né? Que foi o que aconteceu, por exemplo, com os equipamentos de teletrabalho. Antes da licitação ocorrer, né, os órgãos de controle travaram e pediram complemento de algumas informações, tá ok? Depois disso, o pregoeiro, estando tudo ok, é aprovado o edital, o pregoeiro irá criar a licitação no Comprasnet, né? Então, ou seja, o Comprasnet informatiza os processos licitatórios somente dessa fase para frente. Então, é nessa fase que o pregoeiro vai entrar no Comprasnet, vai lá selecionar todos os itens lá do catálogo conforme o cara pediu, né? Conforme o Arnaldo pediu lá, ele vai colocar os itens, colocar os preços conforme a pesquisa de preço do Arnaldo, ele vai digitar tudo isso lá no Comprasnet, né, e vai publicar uma licitação lá no Comprasnet, né.
Então isso aqui é importante. Haverá um prazo para que o fornecedor possa se cadastrar no sistema onde a licitação irá ocorrer. E em seguida fornecer proposta para a licitação de maneira eletrônica. Esse prazo não pode ser inferior a 8 dias para o pregão eletrônico, conforme legislação. Nesse período, dizemos que a licitação está recebendo propostas ou a inscrição de propostas. Então, uma vez o edital feito, o pregoeiro tem que publicar esse edital, né? Dependendo da licitação, tem que publicar em jornal de grande circulação, né? Quando é concorrência, como eu falei no outro vídeo, licitações com grandes valores, né? Mas pelo menos no Diário Oficial isso tem que estar publicado e tem que dar um tempo para que as empresas possam cadastrar a proposta. A empresa tem que entrar lá no sistema, no caso a empresa vai entrar no Comprasnet, como funciona hoje. Ela tem que ser cadastrada no Comprasnet, se ela não for cadastrada, ela tem que fazer um cadastro lá. E após isso, após esse cadastro liberado, a empresa vai entrar com o login e senha dela, vai olhar lá os itens. Tá comprando ração, tá comprando laranja, banana para o macaco e não sei o que. Aí ela vai colocar os preços lá, que é a proposta dela, uma proposta inicial. Ela tem no mínimo 8 dias para fazer isso, ou seja, o tempo que o pregão eletrônico está em inscrição de propostas ou recebendo propostas. Não pode ser menos que esse tempo, para não ter aquele exemplo que eu também dei naquele vídeo de você cercear a concorrência, ok? Aí vamos ver qual que é o próximo passo aqui, né? Então, no dia marcado haverá uma sessão de pregão eletrônico, né, em que os fornecedores que cadastraram propostas no sistema poderão disputar lances e quem for o detentor do menor preço, quando acabar o tempo de lance, será o vencedor provisório. Então, você colocou o edital, você publicou o edital, as empresas entram no Comprasnet, cadastram suas propostas. Lá no edital tem um dia e horário e minuto para começar a licitação. Os fornecedores têm que estar online no sistema nesse exato momento. E aí o pregoeiro abre a sessão, ele abre as propostas lá eletronicamente, mas ele dá um tempo para disputar lance, né? Ou seja, olha, a ração aqui, o valor estimado tá, sei lá, R$50 aí o quilo. Uma ração especial dietética aí para hipopótamo, né? R$50 o quilo. Aí as empresas vão no sistema, dão lance. Não, eu faço por 49. Aí outra vai lá e digita o lance. Eu faço por 48. Aí você vai, elas vão disputando preço. E o pregoeiro, ele só arbitra, né? Como tá dizendo ali o segundo quadradinho, o pregoeiro é responsável e a autoridade do pregão. Ele também poderá negociar o preço com os fornecedores, solicitando para que baixe ainda mais. Então ele dá um tempo de lance, que eu também não vou entrar no detalhe de quanto que é esse tempo, como é que funciona, isso é uma questão técnica mais para frente. Ele vai dar esse tempo, a galera vai disputar, os fornecedores vão disputar, né? Então se ali no desenho você tem lá o pregão eletrônico, então cada um disputa do seu notebook, do seu computador na sua casa, né? O pregoeiro só vai ficar observando enquanto o tempo está correndo. Quando acabar o tempo, aquele que tiver com o menor lance para aquele item, né? Ele vai ser o considerado vencedor provisório daquilo ali. Lembrando que a licitação é em itens, né? Ou seja, um item é a comida dos animais, o outro é a comida para peixe, o outro item é comida para primatas, enfim, você vai dividindo por itens para uma só empresa não fornecer tudo, para dividir, né, entre as empresas. Tem uma série de regras para quando se coloca a licitação em item ou em lote com vários itens dentro. Também não interessa aqui, porque a gente está mais no básico, tá bom? Então decorrido esse tempo de lance aí, acabou o lance, né? Vocês vão entender por que eu chamei o cara de vencedor provisório, porque não é só isso. O pregoeiro, ele também pode negociar com o pessoal, né? Ele pode digitar, ter um chat lá, ele pode digitar, pedir, porque assim, a licitação, ela é eletrônica, o pessoal dá lance lá, tem um botãozinho para dar lance, mas tem um chat lá que você pode conversar um com o outro. E a população, se quiser entrar online, consegue ver aquilo acontecendo em tempo real, né? Diferente do pregão presencial que eu havia explicado no outro vídeo, né? Então assim, ele pode negociar, pode falar, cara, esse teu preço ainda tá caro, não tá vantajoso e tal, né? Tem pregoeiro que faz isso, tem pregoeiro que não gosta muito de fazer, mas enfim, isso aí também não vou entrar no mérito. Aí tá bom, aí depois que acaba esses lances e depois da fase de lance tem a fase de negociação, que é aquela que o pregoeiro pode pedir para o cara que tá com o melhor preço lá, se ele ainda consegue baixar ainda mais e tal. Aí vamos lá, após a negociação, os fornecedores e vencedores devem enviar todos os documentos solicitados no edital. Eles têm um prazo também estipulado no edital para esse envio. Caso a documentação esteja ok, o fornecedor é habilitado. Caso contrário, ele é desclassificado e o segundo colocado será chamado.
Então o que acontece é o seguinte, não é só cadastrar a proposta e ganhar o pregão que você tem o direito a fornecer aquilo para o governo, né? Existe, por exemplo, vai ser uma obra de engenharia construir uma ponte. Então tá lá no edital que o cara tem que ter construído, a empresa, no mínimo uma ponte em algum estado do país. É nessa hora que o cara tem que mandar esse documento provando aí que ele já construiu essa ponte, um atestado de capacidade técnica. A empresa tem que ter um selo da Anvisa, né? A empresa tem que ser habilitada nisso, naquilo. Tem que ter, a empresa não pode estar devendo ao governo, tem que ter certidões negativas. Então o cara manda um calhamaço de documentos que são estipulados no edital nesse momento. Mas por que espera o cara ganhar para o cara mandar todos? Pô, porque tem licitação que tem 100 fornecedores. E aí, né, assim, o cara não pode mandar os documentos antes, sendo que você também não sabe se vai ganhar. E ainda assim, tem uma questão do anonimato, que é uma outra história que eu não vou contar aqui para não bagunçar a cabeça de vocês, mas assim, ninguém pode saber, nenhum pregoeiro, até certa fase do pregão, quem são os fornecedores cadastrados para que não haja combinação de preço, tá? É só depois da negociação, só nessa fase aqui que todo mundo fica sabendo aí quem é quem, né? Aliás, só na hora da negociação. A fase de lanças ninguém sabe quem é quem. Em outra oportunidade, quando a gente vai mexendo no sistema, eu explico isso aí direitinho, tá bom? Então vamos lá, os fornecedores, depois dessa sessão de lances aí, acabados os lances e tal, eles vão mandar esse documento, né? Então tem um prazo estipulado no edital, geralmente o cara tem 3 dias, eu não sei como é que tá hoje, se ele tem... Porque hoje ele já consegue mandar online no Comprosnet, então não sei se os pregoeiros estão dando menos tempo. Tem que ver se esse prazo é fixo ou não, mas no meu tempo era 3 dias, tá? Então, e o meu tempo a galera mandava por fax ainda, tá? Claro que depois foi para e-mail e hoje via Comprosnet o cara já consegue mandar os documentos dele. Aí o pregoeiro vai ver, né? Ou seja, o cara está em primeiro, melhor preço, né? Então, caso a documentação esteja ok, o fornecedor é habilitado. Caso contrário, ele é desclassificado e o segundo colocado será chamado. Então, no caso, exigiu certa documentação. A ração tem que ter um selo, sei lá, pedigree. Aí o cara não comprovou que a empresa dele é certificada nesse selo aí, né? Mesmo que ele tenha feito o menor preço, ele é desclassificado e o pregoeiro vai chamar o segundo e o segundo vai substituir esse primeiro. E aí o pregoeiro vai pedir os documentos para essa empresa que é a segunda. Se ela também for desclassificada, vai para o terceiro e por aí vai. Mesmo que o valor fique mais caro. O valor só não pode ultrapassar o valor estimado da licitação. Então, aquela pesquisa de preço lá do Arnaldo, ela serve para essa hora aqui. Ou seja, a licitação ela não pode ficar mais cara do que o preço que foi pesquisado lá, né? Então, se o quilo da ração lá, a ração para peixe é R$50, aqui se ela não pode sair a R$51. Se acabar os lances ela tiver R$51, o pregoeiro fala, colega, ou vocês baixam ou vai dar fracassado, tá? Esse item. Então existe essa expressão, né? Não conseguiu bater o preço ou não ter fornecedor nenhum habilitado, chama de fracassado, né? Ninguém apareceu na licitação, acontece muito. Aí chama de licitação, o item foi deserto, né? Ninguém apareceu para concorrer. Pode ser que isso acontece quando toda aquela documentação pode estar mal feita, ou a estratégia de contratação pode estar mal feita e não é vantajoso para as empresas participarem. Isso aí tem N também, isso é uma outra seara que tem estudos sobre isso também, tá bom? Tem N causas, pode fazer nenhuma empresa participar de um pregão, tá? Então vamos lá. O pregoeiro viu a documentação de todo mundo, né? Aí o quadrinho azul, verificadas as documentações e habilitados, desabilitados, desabilitados os concorrentes, dependendo da documentação, né? É obrigatório por lei que haja um prazo para interposição de recurso por parte dos proponentes em relação às decisões do pregoeiro. Então tá bom, o pregoeiro já sinalizou que vai habilitar aquele cara, que os documentos estão ok e tal. Quando tá tudo pronto, tem um prazo por lei de 30 minutos que os fornecedores têm que dizer se vão entrar com um recurso. Eles falam as razões deles, né? E aí o pregoeiro pode acatar ou não esse recurso, né? E, assim, existem milhares de razões. Pode dizer que o cara trapaceou, pode dizer que o outro cara não tem condição de fazer aquilo, mas é claro que tudo isso ele tem que provar com documento, tá? Então, pregões muito grandes, às vezes, tem muitos recursos, e isso faz com que esse prazo que eu falei de 3 meses, 1 ano, né, justifica. Né? Uma das coisas que demora muito é recurso. Então, lá na hora, lá o cara pode ter uma ração lá que tem um componente que, sei lá, só um fornecedor produz, né? Então, o cara ele pode reclamar disso aí lá na hora
da licitação, e o pregoeiro pode acatar ou suspender para mandar os nutricionistas dos bichos lá analisar se é isso mesmo ou não, né? Então, quando tem um recurso e o recurso do cara é pertinente, isso pode até anular a licitação, a decisão do pregoeiro, né? Ou, caso o recurso do cara não seja pertinente, o pregoeiro segue o baile, tá bom? Isso aí também é importante que tem no sistema, né? Então vamos lá, o próximo passo: julgados os recursos, né, do pregão eletrônico e tomadas as providências necessárias, o pregão será adjudicado. Adjudicado é um termo aí do juridiquês que significa que você deu o direito para alguém sobre aquele bem que estava em disputa, né? Ou seja, resumindo, o cara é considerado ter o direito de fornecer aquilo para o governo, né? Depois dos recursos, o cara tá lá firme e forte, o pregão é adjudicado, né? E por fim, o pregão é encaminhado para ser homologado. Então tem a diferença que é o seguinte: o pregoeiro, ele mexe na licitação, ele é o senhor ali absoluto da licitação, até depois que o pregão é adjudicado, até a hora que o pregão é adjudicado, né? Ele é a autoridade do pregão. Depois, para homologar, o pregão ele é encaminhado para a autoridade máxima do órgão, o ordenador de despesas. Só corrigindo uma coisa que eu esqueci de falar, que o recurso quem julga também é o superior ao pregoeiro, tá bom? Então vamos lá. Então, o próximo passo: somente o ordenador de despesas ou a autoridade máxima do órgão poderão homologar a licitação. O que é homologar? É dizer, olha, eu concordo com tudo que foi feito, está tudo sob os ditames legais. Então, o que aconteceria na SCG? Já que eu dei o exemplo de Coac, Flávia e depois Colic do Edson, o pessoal do Edson, terminando de fazer essa licitação, terminando o recurso e tudo, manda isso para a Analice, no caso da SCG, porque ela é a autoridade máxima da SCG, para ela homologar a licitação. Então ela vai lá no Comprasnet, clica lá em homologar e homologa a licitação. O último passo da licitação do pregão eletrônico é homologar. Depois que homologou, aí ufa, tá feito o negócio, né? Então, assim, uma vez homologado o pregão, vamos lá. Após homologada a licitação, o fornecedor tem um prazo para entregar o material ou assinar o contrato e começar a prestar o serviço, correto? Então, só depois que homologa o pregão, aí o Arnaldo vai ficar sabendo disso, né? Vai ficar sabendo disso porque ele está acompanhando lá o processo no SEI, ou então vai ser avisado, não sei, hoje é bem tranquilo, e aí ele vai olhar lá no edital que o fornecedor tem um prazo de 30 dias, por exemplo, para entregar o medicamento, e ele vai ficar atento. Passou os 30 dias, ele pode notificar o fornecedor, pode multar, pode fazer várias coisas. Mas no nosso caso aqui, chegou lá o caminhãozinho com os medicamentos lá e deu tudo certo com a girafinha lá, beleza? Então, para vocês entenderem como é que é esse fluxo aplicado ao GDF, a gente teve uma licitação que começou no zoológico para comprar ração, teve um planejamento todo lá, ração, medicamento, etc. E isso, em algum momento, entrou na SCG, que aquelas duas coordenações atuaram, fizeram o pregão eletrônico e finalmente o processo foi homologado, fim da linha aí do processo em todos os sistemas. Agora, depois disso, a gente iria falar no sistema de suprimentos, né, que hoje é o SigmaNet, depois vai ser substituído pelo eSupri, um outro sistema que está na responsabilidade da Coplan entregar. Mas o nosso fluxo, esse fluxo que a gente pegou, que é o fluxo mais simples de licitação, está encerrado aqui. Que aí no caso ele recebeu os medicamentos e é só aplicar nos bichos e dar as rações lá, beleza? Então acho que o próximo passo já é no sistema agora, né? Eu espero que vocês tenham entendido aí o fluxo direitinho, né? O primeiro, o vídeo básico do básico, agora o vídeo, para quem não conhece, como isso é de alguma forma, uma forma mais geral feito dentro do GDF, e exatamente o fluxo que a gente vai fazer. Beleza, pessoal? Então é isso, eu não tenho mais nada para falar em relação a isso aqui. As dúvidas vocês podem tirar comigo em relação à semana, conversar com os colegas, e só falta agora o vídeo lá do próprio sistema, que eu acho que esse vídeo aqui, para quem não sabe o básico, vai ajudar bastante a entender as coisas ocorrendo no sistema, né? Pessoal que já sabe, já tem a vivência de licitação, esses vídeos não foram tão interessantes, mas com certeza quem não sabia aí, eu acho que vai conseguir acompanhar melhor como esses processos acontecem no sistema. Afinal, o sistema ele assimila esses processos aqui. Beleza, gente? Então é isso, um abraço, depois a gente se vê aí, logo eu vou colocar todos os vídeos juntos, então é isso aí, pessoal, falou!